Todos podem aprender a ler e a escrever. Muitas vezes encontramos alunos que estão na escola há 3, 4 anos ou mais e que ainda não se apropriaram da leitura e da escrita. São crianças que, em geral, já passaram dos 8 anos. Alunos e professores ficam muito frustrados quando isso acontece. Apesar de os professores realizarem várias tentativas de ensino, muitas vezes parece que elas não surtem efeito, ou em outras, os avanços são muito pequenos. O aluno chega aos 8, 10, 12 anos e até mais, sem saber escrever. O que fazer para superar esta situação? Aprender a ler e a escrever com mais de 8 anos. Escrever é um ato que envolve inúmeras áreas do cérebro e envolve a cultura. Escrever é uma manifestação de uma pessoa real, com suas experiências culturais, sua identidade, suas emoções e sua autoestima. Quando um aluno não se apropria da escrita, é importante identificar o que ele já sabe e não apenas o que ele não sabe. E é preciso também considerar seu período de desenvolvimento. Esse aluno que estava escrevendo assim, passou a escrever assim. E esse aluno que escrevia assim, passou a escrever assim. O que foi feito para que estes alunos chegassem a estes resultados? Para ensinar alunos que por algum motivo não se apropriam da escrita no primeiro ciclo, nos primeiros anos do ensino fundamental, precisamos considerar vários pontos. Primeiramente, o fato de que, em geral, esses alunos não acreditam mais que são capazes de aprender. Eles se sentem mal na situação de escrita porque sabem que não estão aprendendo. Quando o aluno se sente desconfortável na atividade de escrever, ele busca sair dessa situação. Ele quer sair da sala de aula, ele some com a folha de atividade que o professor lhe deu, ele provoca o aluno ao lado, ele fica de cabeça baixa acabrunhado. Para mudar esta situação, o primeiro desafio do professor é fazer com que o aluno se sinta bem com a escrita. A professora Marisa entende que um aluno com mais de 8 anos continua se desenvolvendo. Na verdade, o amadurecimento do cérebro continua e os processos de memória, percepção e atenção vão se modificando com o tempo. Marisa considera seus alunos como seres de cultura e compreende que a experiência cultural faz parte da aprendizagem dos conhecimentos escolares. Ela sabe que seus alunos não têm problemas emocionais, mas têm uma experiência emocional negativa da situação de escrita. Ela modifica essa situação com propostas pedagógicas com base na experiência cultural. E o resultado é que seus alunos aprendem. Colocar o sujeito que é crítico, que é pensante, que é ativo, em contato com várias culturas, elegendo a cultura popular, as suas manifestações, as suas práticas diárias e o seu ritmo de vida, as suas festas, as suas tradições, as suas histórias, trazendo isso para dialogar com o contexto formal da escola. Outro ponto importante é realizar uma avaliação para a formação humana, ou seja, uma avaliação que identifica o que o aluno aprendeu sobre o sistema da escrita. Em outras palavras, o que o aluno já tem em sua memória. Estas são 3 atividades realizadas na mesma semana. Este aluno tem em sua memória as imagens de cada letra, pois ele é capaz de usá-las sem recorrer a um modelo. Aqui, o aluno demonstra ter conceito de sílaba e de palavra. Porém, podemos ver que ele não apresenta a estrutura de texto, porque ainda não formou o conceito de sentença. Mesmo o conceito de sílaba revelado nas atividades anteriores não aparece aqui. O aluno se sente pouco confortável nesta situação. Com isto, tem dificuldade em usar até o que já sabe, as sílabas. Este é um caso interessante. Quando as atividades dadas envolvem apenas palavras, o aluno é bem-sucedido. Porém, quando a atividade envolve a formação de sentença, ele não consegue realizar a tarefa, pois ela depende do conhecimento da sintaxe. Como ele não adquiriu o conhecimento envolvido em organizar uma sentença, ele não tem em sua memória a estrutura necessária e não chega a fazer o que foi solicitado, formar sentenças e contar uma pequena história. Após identificar o que ele sabe e o que ele não sabe ainda, é possível planejar o próximo passo de ensino. Ele sabe as letras e as sílabas e sabe organizá-las em palavras. Agora precisa aprender a organizar as palavras em sentença, ou seja, precisa aprender a sintaxe. Nesse caso, é preciso trabalhar com verbos, pois substantivos ele já conhece bem.
Este aluno também conhece as letras, mas não tem conceito de sílaba nem de palavra. Em uma avaliação para a formação humana, qual o próximo passo? O próximo passo é descobrir se o aluno sabe mais do que os seus trabalhos em sala de aula mostram. Essa parte da avaliação é importante. Se colocarmos o aluno num contexto fora da sala de aula, como pátio, sala de leitura, refeitório ou a quadra, ele poderá revelar que sabe mais coisas sobre escrita do que demonstra em sala de aula. O ser humano apresenta seu conhecimento de acordo com o contexto em que está inserido. O aluno que já passou pelo menos 2 anos em sala de aula e não se apropriou da escrita, sente-se pouco confortável com tarefas que envolvam a escrita. Isso prejudica sua concentração e também interfere na evocação dos conhecimentos que estão em sua memória. Para termos mais informações, é interessante verificar se ele apresenta outros conhecimentos fora da sala de aula. Com isto, saberemos qual o próximo passo a ser trabalhado pedagogicamente para avançar na aprendizagem da escrita. Nesse caso, o aluno apresenta mais elementos na escrita realizada fora da sala de aula do que em sala de aula. Fora da sala, tem padrão de sílaba e escreve palavras. Curiosamente, no texto deste mesmo aluno, realizado dentro da sala de aula, vemos que, embora as palavras não tenham sentido, elas têm padrão de sílaba. Ele apresenta a organização da escrita no espaço com segmentação e distribuição do que seria o sujeito mais verbo mais objeto. Porém, fora da sala de aula, ele demonstra ter o conceito de palavra. A diferença é determinada pelo ambiente onde se dá a escrita. Concluímos que ele tem o conceito de palavra e com ele poderá escrever sentenças. O próximo passo é, então, trabalhar a sintaxe, trazendo para dentro da sala de aula o conhecimento de conceito de palavra que ele demonstrou saber fora da sala de aula. Uma vez que ele entenda a sintaxe básica, sujeito, verbo e objeto, terá condições de escrever textos com significado em qualquer situação. As análises feitas sobre o que cada aluno sabe sobre texto, sentença, palavra, sílaba e do que ele já utiliza de sintaxe devem ser informadas ao aluno. Pelo simples fato de reconhecer que sabe alguma coisa, a autoestima do aluno melhora. Ele não se sentirá mais incomodado por estar em uma situação de escrita. Começamos assim a mudar também sua experiência emocional negativa em relação à escrita. Pouco a pouco, esse sentimento desaparecerá, à medida que ele mesmo constate que está conseguindo escrever dentro das normas e conseguindo também se comunicar através da escrita. Considerar a experiência cultural do aluno é importante, porque mobiliza sua memória de longa duração e também suas emoções. Escrever sobre assuntos que o aluno domina, que já existem em sua memória, facilita sua aprendizagem do sistema da escrita. As mudanças que podemos constatar nesses alunos aconteceram como resultado de várias ações combinadas. O planejamento da ação didática a partir do que o aluno já sabe. A prática pedagógica do professor em sala de aula. A criação de novas situações de escrita no espaço escolar. O uso da escrita como registro pessoal. E a utilização da escrita para comunicação efetiva entre as pessoas. Podemos partir das experiências culturais do aluno e introduzir os conhecimentos da língua escrita. Com este aluno, por exemplo, foram utilizadas brincadeiras infantis e festejos locais. Com isto foi possível que, em pouco tempo, este aluno fosse capaz de constituir o conceito de palavra, de sílaba e sentença. Ele utiliza o verbo e é capaz de escrever uma sentença com significado. Há muito conhecimento pedagógico acumulado nas escolas e nas redes de ensino. Este conhecimento serve de ponto de partida para se construir uma pedagogia para ensinar a todos. O caminho para que todos aprendam começa no trabalho de cooperação entre os adultos e educadores na escola e também com uma avaliação para a formação humana. As possibilidades para o ser humano aprender a escrever são muitas. É possível aprender em qualquer idade.
Todos temos experiências culturais que influenciam e ampliam as nossas possibilidades de aprendizagem. É possível aprender mesmo quando a pessoa tem um órgão do sentido comprometido. Por exemplo, não enxergar não impede que pessoas aprendam a tocar instrumentos e se organizem em um grupo musical, como a Orquestra de Cegos.